Uma enfermeira foi contratada pela mãe de um milionário que havia sofrido um acidente e estava preso a uma cadeira de rodas. O que a enfermeira fez com ele vai te surpreender. Aproveite e deixe nos comentários de onde você está assistindo. O frio da mansão penetrava até os ossos, mesmo com o luxuoso sistema de aquecimento funcionando silenciosamente. O ar era denso, impregnado de um silêncio incômodo que ecoava entre as paredes altas e os lustres de cristal cintilantes, testemunhas, mudas de dias mais animados. Miguel estava ali, imóvel, na cadeira de rodas posicionada, perto da imensa janela de vidros impecáveis. O mundo lá fora continuava, indiferente à sua existência, e Miguel o observava com um olhar vazio. O reflexo no vidro mostrava mais do que seu rosto cansado. Mostrava a sombra do homem que ele foi antes do acidente. Bastou um segundo de distração, uma curva fechada demais em uma estrada molhada, e o som ensurdecedor do metal se retorcendo ecoou em sua mente como se tivesse acontecido ontem. O cheiro de gasolina, o gosto de sangue na boca, o grito abafado de Beatriz no banco ao lado, tudo ainda estava lá, guardado em cada fissura invisível da sua memória. O carro havia capotado 3 vezes antes de parar, e quando a poeira baixou, Miguel sabia que sua vida jamais seria a mesma. Agora, preso à cadeira de rodas, o peso não era só físico, era o fardo da culpa, da impotência, da lembrança constante do que perdeu. Ele não sentia apenas a ausência do movimento nas pernas, mas a ausência de si mesmo. O homem ambicioso e cheio de planos parecia ter ficado preso naquele carro amassado, enquanto o que restou dele observava o mundo do lado de dentro, como um espectador de uma vida que já não lhe pertencia. Os pensamentos de Miguel são interrompidos pelo som sutil dos saltos de sua mãe Beatriz, ressoando pelo piso de mármore polido. Cada passo é meticulosamente calculado, como se o som fosse parte de um roteiro cuidadosamente ensaiado. Ela estava impecável, com um vestido sob medida que acentuava sua elegância fria. Os olhos dela pousaram em Miguel com um misto de desgosto e impaciência, como se sua presença fosse um lembrete incômodo de algo fora do seu controle. Vai ficar aí o dia todo de novo, Miguel? A voz dela cortou o silêncio, tão afiada quanto o olhar. Pelo menos, poderia tentar parecer, mas apresentável. Miguel ergueu o olhar devagar, o brilho apagado nos olhos contrastando com a vivacidade controlada de Beatriz. O terno amassado e a gravata frouxa eram um reflexo do cansaço que ele carregava. Não apenas no corpo, mas na alma. Ele inspirou fundo, prendendo por um instante a resposta que gostaria de dar, mas que engoliu com o orgulho ferido. Sabia que discutir com Beatriz era inútil. Ela sempre encontrava uma forma de transformar suas palavras em punhais disfarçados de conselhos. Talvez eu devesse me preocupar menos com a aparência e mais com o que realmente importa, retrucou ele, a voz baixa, mas carregada de um peso que Beatriz fingiu não perceber. Ela apenas arqueou uma sobrancelha, indiferente antes de falar. Eu cansei disso, Miguel. Ela suspirou, como se fosse a verdadeira vítima da situação. Contratei uma enfermeira. Ela chega hoje. Espero que pelo menos ela consiga fazer você reagir, porque claramente eu não posso perder mais tempo com essa depressão. O coração dele bateu com um misto de raiva e indiferença. Uma enfermeira? Como se isso fosse resolver algo. Como se alguém pudesse preencher o vazio que se instalou dentro dele desde o acidente. Beatriz se afastou, deixando para trás o eco dos saltos e o perfume caro que não consegue mascarar a frieza de suas palavras. Miguel voltou a olhar pela janela onde o mundo continua, insensível e distante, até que o som da porta se abrindo quebra o ciclo do silêncio. Olá, Miguel. A voz era suave, diferente de tudo o que ele estava acostumado, quente como um raio de sol atravessando uma janela empoeirada. Miguel não se virou, mas alguma coisa lá no fundo se mexeu. Camila entrou com passos leves, mas firmes, o sorriso gentil resistindo ao ambiente opressor da mansão. Ela se aproxima, o olhar cheio de uma curiosidade serena, sem o traço de pena que Miguel tanto detesta. Sou Camila, sua nova enfermeira.
Ela se apresenta com simplicidade, a voz transmitindo uma confiança tranquila. Ele finalmente virou. O rosto, o olhar frio e cortante. Economize suas palavras. Eu não preciso de você nem de sua ajuda. Já passei por vários como você. Todos desistiram. Ela não se abalou. O sorriso não vacilou. Não estou aqui para desistir. E, sinceramente, você não precisa gostar de mim. Mas eu vou estar aqui todos os dias, até que você perceba que não está tão sozinho quanto pensa. O silêncio se instala novamente, mas não é o mesmo de antes. Tem algo diferente agora. Uma presença que Miguel não pode simplesmente ignorar. Nos dias que se seguiram, Camila trouxe pequenas mudanças que aos poucos quebravam a rotina opressora. Ela ajustou sua alimentação, introduzindo pratos coloridos e nutritivos que contrastavam com a monotonia da comida processada, que Miguel aceitava sem questionar. No início, ele rejeitou cada tentativa, empurrando o prato de lado com desdém. Não estou com fome, Camila. Sua voz carregava o mesmo tom áspero de sempre. Ela apenas sorria, paciente. Tudo bem, mas eu vou deixar aqui, caso mude de ideia. E, eventualmente, Miguel mudava. O cheiro convidativo, o sabor inesperadamente bom derrubavam as barreiras silenciosas. Camila também insistia nos exercícios. Pequenos movimentos, alongamentos simples. Miguel resmungava, revirava os olhos, mas ela continuava. Não é sobre o que você não pode fazer, Miguel. É sobre o que ainda pode. O olhar dela tinha uma determinação gentil, difícil de ignorar. Entre uma recusa e outra, ele começou a ceder. Um movimento de braço, depois outro. Pequenos progressos, mas progressos. O mais surpreendente, porém, não estava nos músculos, mas no coração. As conversas casuais se tornaram parte do seu dia. Ela falava da vida, de histórias engraçadas da faculdade de enfermagem, das flores que viu no caminho até a mansão. Miguel escutava em silêncio, até que um dia respondeu. Sem perceber. Você sempre fala tanto assim? Perguntou com um tom sarcástico, mas sem a acidez de antes. Camila riu, um som leve que preencheu o ambiente. Alguém precisa manter a conversa viva, já que você economiza tanto as palavras. Essa troca simples foi o início de algo novo. Com o tempo, as conversas se tornaram mais frequentes e naturais. Ela trouxe um baralho certo dia. Vamos jogar, disse, desafiadora. Não tenho paciência para isso. Respondeu, mas o olhar curioso o traiu. Perfeito. Assim será fácil ganhar de você. Miguel arqueou uma sobrancelha e, antes que percebesse, estava participando. O riso de Camila era contagiante, e ele se viu sorrindo também, ainda que discretamente. Mais tarde, Miguel olhava para Camila, que organizava seus medicamentos com o mesmo sorriso calmo de sempre. E pela primeira vez, as palavras de sua mãe não encontraram eco dentro de Miguel. Sua mãe, Beatriz, notou. Notou o brilho sutil que retornava aos olhos de seu filho, o tom menos ácido da sua voz, e não gostou. O controle que ela mantinha sobre ele, sustentado pela apatia, começava a escorregar por entre seus dedos. Ela observava de longe, os lábios apertados, a mente fervilhando com o medo disfarçado de desprezo. Está se apegando rápido demais, Miguel, comentou um dia, o tom venenoso disfarçado de preocupação. Lembre-se, ela é paga para estar aqui. O sol da tarde infiltrava seus raios dourados pelas janelas altas da mansão, iluminando a sala com um brilho suave que contrastava com a tensão crescente no ar. Beatriz estava de pé, impecável como sempre, com um vestido de tecido nobre que refletia sua postura controlada e fria. Os olhos dela, duros como vidro, fixavam-se em Camila com uma mistura de desdém e desconfiança. Acho que está claro. O que você quer aqui, não está? Disse Beatriz, a voz cortante, um sorriso tenso nos lábios. Não precisa fingir. Meu filho é vulnerável, fácil de manipular, e você viu uma oportunidade. Camila, que organizava alguns papéis na mesa, parou o que fazia e encarou Beatriz, seus olhos cheios de uma calma tensa. Com todo o respeito, senhora Beatriz, estou aqui para cuidar de Miguel. Isso é tudo. Cuidar dele? Beatriz riu, um som seco, sem um pingo de humor. E
Você está se aproveitando da fragilidade dele, usando essa fachada de enfermeira dedicada. Mas eu vejo através disso. As palavras eram lançadas como punhais, mas Camila permaneceu firme, embora a dor brilhasse por um breve instante em seus olhos. Antes que pudesse responder, Miguel entrou na sala, empurrando sua própria cadeira de rodas com esforço visível. O rosto carregava uma expressão que Beatriz não via há muito tempo. Decisão. Mãe, pare com isso. A voz dele, ainda que fraca, soou firme. Camila está aqui porque eu quero. Ela me ajudou mais do que você poderia entender. Então, por favor, não interfira mais. O silêncio que se seguiu foi denso. Beatriz o encarou surpresa e ofendida, mas Miguel não desviou o olhar. Era a primeira vez que ele a enfrentava diretamente. Beatriz apertou os lábios, virando-se abruptamente e saindo da sala com passos rápidos, o som dos saltos ecoando pelo corredor. Dias depois, a rotina foi abruptamente alterada. Camila chegou, para o trabalho, e encontrou um homem de postura séria esperando na entrada. Sou Daniel, o novo enfermeiro de Miguel. Fui contratado para assumir a partir de hoje. O coração de Camila apertou, mas ela manteve a compostura, subindo as escadas para pegar seus pertences. Camila saiu da mansão apressada, os olhos marejados, o coração apertado. Não teve a chance de se despedir de Miguel como gostaria. Suas mãos tremiam enquanto segurava a alça da bolsa, tentando manter a compostura, enquanto atravessava o imenso corredor em direção à saída. Cada passo ecoava como um adeus não dito, um capítulo encerrado sem ponto final. Do lado de fora, o ar fresco não trouxe alívio. Camila respirou fundo, tentando sufocar o nó na garganta. O carro que a aguardava parecia um portal para uma realidade que ela não queria enfrentar. Miguel não era apenas um paciente, ele tinha se tornado parte do seu dia, do seu mundo. O vazio deixado pela ausência dele doía mais do que ela estava disposta a admitir. O frio da mansão parecia ainda mais intenso depois da partida de Camila. O ar, antes suavemente preenchido pelo som da sua voz e o calor da sua presença, agora estava saturado de um silêncio opressor. Miguel permanecia imóvel em sua cadeira de rodas, os olhos fixos na janela, mas o mundo lá fora parecia mais distante do que nunca. Ele não conseguia entender o que havia acontecido. Tudo parecia ter mudado tão rápido, sem explicações, sem um adeus adequado. Nos dias seguintes na mansão, Miguel sentia algo diferente. O vazio agora tinha um nome: saudade. Ele se pegava esperando ouvir a voz suave de Camila ecoar pelo corredor, esperando o som dos passos leves, o riso discreto que, de alguma forma, havia iluminado os dias mais sombrios. Mas o silêncio era absoluto. Beatriz observava o filho com satisfação silenciosa, acreditando ter retomado o controle. No entanto, Miguel não era mais o mesmo homem apático de antes. O olhar que antes aceitava tudo com resignação, agora carregava um brilho sombrio, um conflito interno que nem ele conseguia definir. Um dia, ao olhar para o baralho empoeirado sobre a mesa, algo dentro dele cedeu. Ele pegou as cartas, as mãos trêmulas não por causa da fraqueza física, mas da emoção. Você sempre fala tanto assim, murmurou, lembrando da provocação sarcástica que fez a Camila. A lembrança do sorriso dela, do olhar paciente e da presença constante atingiu-o como uma maré repentina. Miguel percebeu que o vazio que sentia não era apenas pela ausência de alguém para cuidar dele. Era pela ausência dela. Camila havia entrado em sua vida com suavidade, mas sua saída deixou um buraco que ele não sabia como preencher. Certa tarde, enquanto o sol tingia o céu com tons alaranjados, Miguel estourou. O novo enfermeiro, um homem frio e mecânico, tentava empurrar uma rotina sem alma, diferente da abordagem gentil de Camila. "Não quero essa comida", gritou Miguel, empurrando o prato com força, fazendo-o cair no chão. O enfermeiro apenas suspirou, recolhendo os cacos sem uma palavra. Beatriz, atraída pelo barulho, entrou na sala com uma sobrancelha arqueada. "O que está acontecendo? Agora?", perguntou com aquele tom de impaciência característico. Miguel virou o rosto para ela, a dor e a frustração finalmente transbordando.
Você tirou de mim a única coisa que fazia sentido. Beatriz riu, um som frio. Ela era apenas uma enfermeira, Miguel. Nada mais, mas ele não respondeu, não precisava. O silêncio dele era um grito, um eco da falta que Camila fazia. Enquanto isso, em um apartamento simples do outro lado da cidade, Camila lutava contra suas próprias emoções. O trabalho novo não preenchia o vazio deixado por Miguel. Suas mãos realizavam as tarefas com a mesma competência de sempre. Mas o coração não acompanhava o ritmo. Ela se pegava olhando para o celular, esperando uma mensagem que nunca chegava, revivendo momentos compartilhados, sorrisos roubados e conversas que pareciam insignificantes, mas que agora pesavam. Uma noite, sentada na cama com um cobertor enrolado, ao redor do corpo, ela finalmente admitiu para si mesma: não era só um trabalho. Nunca foi. Miguel e Camila estavam separados, mas seus corações continuavam conectados, mesmo que nenhum deles soubesse o que fazer com essa ligação. Miguel, por sua vez, lutava contra a ausência. O relógio parecia zombar da sua solidão, cada tic-tac um lembrete do que ele havia perdido. Um dia, ao olhar para o baralho empoeirado sobre a mesa, algo dentro dele cedeu. Ele pegou as cartas, as mãos trêmulas, não por causa da fraqueza física, mas da emoção. Você sempre fala tanto assim? Murmurou, lembrando da provocação sarcástica que fez a Camila. A lembrança do sorriso dela, do olhar paciente e da presença constante atingiu-o como uma maré repentina. Miguel percebeu que o vazio que sentia não era apenas pela ausência de alguém para cuidar dele. Era pela ausência dela. Camila havia entrado em sua vida com suavidade, mas sua saída deixou um buraco que ele não sabia como preencher. Dias depois, Miguel ouviu por acaso uma conversa entre Beatriz e um dos empregados. Descobriu que sua mãe foi a responsável por afastar Camila, contratando outro enfermeiro sem sequer consultá-lo. O sangue ferveu em suas veias. A raiva rompeu o muro de apatia que ele havia construído. Como pôde fazer isso? Confrontou Beatriz, a voz carregada de uma fúria contida por meses. Ela tentou manter a compostura, mas o olhar de Miguel era diferente agora. Eu só queria protegê-lo. Ela estava se aproveitando da sua fragilidade. Não percebe, Miguel? Ela só queria o seu dinheiro. Você está errada. Miguel respirou fundo, os olhos fixos nos da mãe. Eu quero Camila de volta. E vou encontrá-la. Sem esperar resposta, Miguel no impulso tentou levantar com dificuldade, mas determinado. Cada movimento era uma luta, mas o desejo de ir atrás de Camila era maior que a dor. E assim, com o coração acelerado e uma determinação feroz, Miguel tentou mais uma vez se levantar, mas não conseguiu. No entanto, o esforço cobrou seu preço. Dias depois, Miguel passou mal. O estresse acumulado e a falta de cuidados nos últimos dias o deixaram frágil. Beatriz, desesperada ao ver o filho desfalecer, agiu rápido e o levou ao hospital. No ambiente frio e estéril do quarto hospitalar, ela o viu vulnerável, pálido e conectado a máquinas, uma imagem que rasgou sua fachada de frieza. Enquanto observava o filho desacordado, Beatriz sentiu uma culpa esmagadora. As decisões que tomou, as palavras duras, o controle sufocante, tudo parecia insignificante diante da fragilidade de Miguel. Com as mãos trêmulas, ela pegou o telefone e, engolindo o orgulho, discou para Camila. Camila. A voz dela estava embargada, algo raro. É Beatriz. Miguel está no hospital, ele precisa de você. Por favor, venha. O pedido não era apenas para Camila cuidar de Miguel, mas um reconhecimento silencioso do erro que cometera. A voz de Beatriz carregava algo que Miguel nunca ouvira: arrependimento. Camila chegou rapidamente, o coração apertado. Ao ver Miguel naquele estado, as lágrimas vieram sem que pudesse conter. Sentou-se ao lado dele, segurando sua mão com delicadeza. Horas depois, Miguel abriu os olhos, fraco, mas consciente. O olhar encontrou o de Camila, e um suspiro de alívio escapou dos lábios dele. Achei que nunca mais fosse te ver, murmurou com dificuldade.
Camila sorriu entre as lágrimas. Eu estou aqui, Miguel, sempre estive. Com um esforço tremendo, Miguel apertou a mão dela. Camila, eu nunca pensei que pudesse amar alguém de verdade. Até você. Ela se aproxima, os olhos brilhando com emoção. Com delicadeza toca o seu rosto e sussurra. Eu também te amo, Miguel. A voz dela é suave, mas carregada de um sentimento profundo. Miguel fechou os olhos por um instante, saboreando aquelas palavras como se fossem o ar que ele precisava para viver. Abriu-os novamente, encarando Camila com um brilho novo, algo que ele pensava ter perdido para sempre. Você trouxe luz para a minha escuridão, Camila. Quando eu achava que não havia mais esperança, você apareceu, com sua paciência, seu sorriso. Você me mostrou que eu ainda podia sentir, ainda podia amar. A voz dele é um sussurro rouco, mas cheio de emoção. Camila deixa uma lágrima cair, mas o sorriso permanece. E você me mostrou que o amor verdadeiro não é sobre perfeição. É sobre aceitar, cuidar e estar presente, mesmo quando tudo parece desmoronar. Eu amo você por quem você é, Miguel. Com todas as suas cicatrizes, porque elas contam a história de um homem forte e corajoso. Miguel segurou o rosto dela com as mãos trêmulas, aproximando-se lentamente. Seus lábios se encontram em um beijo suave, cheio de promessas silenciosas. Um beijo que não precisava de palavras, porque o amor já estava ali, evidente em cada gesto, em cada olhar. Naquele momento, o hospital desapareceu. Só existia Miguel e Camila, dois corações partidos que se encontraram para se curar mutuamente. Naquele instante, o vazio que Miguel carregava dentro de si começou a se dissipar, preenchido por um amor simples e verdadeiro, capaz de curar feridas mais profundas que qualquer dor física. Mais tarde, Camila encontrou Beatriz na sala de espera do hospital. O ambiente frio contrastando com a intensidade da conversa que estava prestes a começar. O olhar de Camila era firme, mas gentil. Beatriz, Miguel precisa mais do que cuidados. Médicos. Ele precisa de amor e liberdade para ser feliz, disse Camila com a voz calma, mas carregada de emoção. O controle e a rigidez só o afundam mais. Ele precisa sentir que pode escolher, que é amado por quem ele é. Beatriz, acostumada a manter uma fachada de força, abaixou o olhar. As palavras de Camila ecoaram em sua mente, atravessando suas defesas. Pela primeira vez, ela sentiu o peso de seus erros. Um suspiro pesado escapou antes de admitir. Eu só queria protegê-lo. Mas talvez eu tenha feito tudo errado. A voz dela era um sussurro quase irreconhecível. Camila sorriu suavemente, estendendo a mão para Beatriz. Ainda há tempo para fazer certo. O amor nunca chega tarde demais. E naquele momento, entre olhares sinceros e palavras honestas, nasceu uma nova esperança para Miguel e para todos ao seu redor. O tempo no hospital foi uma jornada de cura não apenas física, mas emocional. Miguel, com o apoio de Camila, recuperou forças, aprendendo a se reconstruir longe das sombras que o prendiam. Beatriz, finalmente, enxergou o impacto de suas escolhas e, pela primeira vez, tentou se reconectar com o filho, agora ciente de que o verdadeiro amor não é controle, mas liberdade. Após semanas de recuperação, Miguel finalmente recebe alta do hospital. O ar fresco da manhã toca seu rosto, enquanto ele observa o céu azul, sentindo-se mais leve do que em anos. De volta à mansão, ele chama Camila para uma conversa. Camila, eu não quero que você cuide de mim como uma enfermeira. Ele segurou suas mãos com firmeza, o olhar cheio de ternura. Quero que fique ao meu lado como minha parceira de vida. Você mudou tudo em mim. Trouxe luz para onde só havia escuridão. Quero compartilhar cada dia com você, não porque preciso, mas porque te amo. Camila sorriu emocionada, as lágrimas brilhando em seus olhos. Eu também te amo, Miguel. E sempre estarei aqui, não por obrigação, mas porque meu coração pertence a você. Decidido a viver de forma mais independente, Miguel toma uma decisão importante. Vou seguir minha vida do meu jeito, Camila, sem o controle da minha mãe. Preciso disso para ser completo.
Beatriz, ouvindo a conversa à distância, se aproxima. O rosto dela carrega um novo semblante, mais suave, menos rígido. Miguel, eu estava errada em tantas coisas. A voz dela tremeu, sincera. O que importa é sua felicidade. Aceito Camila com todo o meu coração e quero que você viva sua vida como quiser. Só espero poder fazer parte disso de alguma forma. Aqui está o trecho ampliado com 2 parágrafos a mais. O tempo passou, e Miguel e Camila construíram um futuro juntos, baseado no amor e respeito. O amor deles não era um conto de fadas perfeito, mas sim uma história real de superação, cura e esperança. Porque no fim, o que realmente importa é encontrar alguém que te veja além da dor, que te ame apesar das cicatrizes, e que escolha ficar mesmo quando tudo parece perdido. Eles aprenderam que o verdadeiro amor não está na ausência de conflitos, mas na capacidade de enfrentá-los de mãos dadas. Cada desafio que surgia servia para fortalecer o vínculo entre eles, criando raízes profundas que resistiam às tempestades da vida. Nos dias difíceis, bastava um olhar, um gesto simples, para lembrar que estavam no mesmo time, lutando juntos, e não um contra o outro. Com o passar dos anos, construíram não apenas uma história, mas um lar onde a compreensão e a empatia eram tão essenciais quanto o ar que respiravam. O riso compartilhado, as conversas até tarde da noite e os silêncios confortáveis entre eles eram provas de que o amor verdadeiro não precisa ser perfeito, apenas real. E assim, Miguel e Camila seguiram escrevendo uma história onde o final feliz não era um destino, mas uma escolha diária. Assista ao próximo vídeo especial que deixamos na tela. Esta história vai te emocionar. Aproveite e deixe nos comentários de onde você está assistindo este vídeo.